Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, por gentileza. Mateus, capítulo 1. Glória a Deus. Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Nós vamos ler esse texto maravilhoso. Você vai ler esse texto e vai entender tudo. Quer ver? Vamos lá. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zará, e Farés gerou Asrom, Asrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Raabe, Boaz, Boaz gerou de Ruth Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou daquele que havia sido mulher de Urias, Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Até aqui. E o versículo 17 agora, para encerrar. Assim todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Abra o nosso coração, nosso entendimento. Eu não tenho nada, não posso fazer nada e também não sou nada, mas o Senhor é aquele que me sustenta, me fortalece e usa a minha vida pela tua misericórdia e pela tua graça. Abra o coração da tua igreja nessa noite, amado Espírito Santo. Somente o teu Espírito pode fazer aquilo que nenhum homem, pastor, líder pode fazer. Somente o Senhor pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Senhor pode derramar a tua graça poderosa sobre cada um de nós. Nós te honramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, entenderam o texto? Está tudo certo, né? Não precisa nem pregar. Que raio foi isso que o pastor acabou de ler agora? Mas que isso? Nem sabia que estava na Bíblia isso. A genealogia de Jesus. Mas tem um porquê, é claro, de eu ler esse texto para vocês, porque eu quero falar um pouquinho hoje sobre a árvore genealógica de Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Eu quero falar um pouquinho sobre a família de Jesus, sobre alguns personagens que marcaram a história bíblica e que marcam as nossas vidas, e muitas dessas vezes positivamente. Mas eu quero trazer aqui um outro lado, uma outra perspectiva desses homens e mulheres de Deus, que talvez você não conhece e não tinha pensado por essa ótica. Nós listamos alguns homens e nós lemos alguns nomes lindos e maravilhosos que você pode até usar para colocar o nome dos seus filhos, né? Mas é Jotão, vem cá Jotão, Jotão vai lavar a louça, né? Nomes maravilhosos, lindos, mas não é sobre o nome, e também não é sobre santos, mas são sobre homens e mulheres que pertencem à família de Jesus, que decidiram ser aperfeiçoados dia após dia. Eu não sei você, mas eu preciso ser aperfeiçoado todos os dias. Pobre, cego, nu, nós não somos nada, não temos nada, não podemos fazer nada, mas o Cristo que está em nós, o Santo Espírito de Deus,
Ele está nos aperfeiçoando até a vinda de Cristo Jesus. Só teve um homem perfeito nessa terra, Jesus, o Cristo. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados justamente por aquele que é perfeito, aquele que é o dono da igreja, aquele que é o pastor da igreja, aquele que é o sustentador da igreja. E pela graça e misericórdia de Jesus, nós fazemos parte da família de Deus. Isso não é pouca coisa não. Você tem a sua família linda e maravilhosa, não é mesmo? Os seus tios, as suas tias, os seus avós, os seus filhos, os seus netos. Nós amamos a nossa família. Agora, nós pertencemos a uma família no qual o dono dessa família, o pai dessa família, é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Então nos sobra somente agradecimento, privilégio em poder dizer: a minha família é a família do Deus que é o Pai sobre todos nós. Ele é o nosso Pai amado. É claro que muitas vezes nós não conseguimos compreender, entender e nos relacionar com Deus sendo Pai, porque afinal Deus está distante, está longe. Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Como pode esse Deus se relacionar com um mero mortal como eu e você? Mas a Bíblia fala que esse Deus todo-poderoso, majestoso, ele tem dois endereços. Isaías 57, versículo 15 vai dizer: eu, o alto e sublime, aquele que estou assentado no alto e sublime trono, o santo, também habito com humilde e contrito de espírito. Então Deus está num lugar inacessível, no seu trono glorioso, majestoso, aonde estão todas as classes de anjos o adorando, aonde os 24 anciões depositam as suas coroas perante ao seu trono e dizem a ele a glória, a honra e o louvor. Ali também estão os 4 seres viventes, ali também estão os serafins, os querubins. Todos os corpos celestiais estão adorando e reverenciando a esse Deus da sua glória e majestade. Mas esse Deus também tem um outro endereço. Ele habita dentro do homem, com contrito e humilde de espírito. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Deus não tem lugar para Deus aonde há soberba, aonde há orgulho. Ele resiste ao soberbo, há uma resistência ao soberbo, porém ao humilde ele concede a sua graça. E como é bom receber essa graça de Deus, o nosso amado Cristo. Eu sou apaixonado por Jesus, eu quero que você seja muito apaixonado por Jesus todos os dias. Você faz parte dessa família. A verdade é que nem todos são filhos de Deus. O mundo todo é filho de Deus? Não. Negativo. Quem que é filho de Deus? Aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas não somente reconhecer ou crer, porque a Bíblia fala que até mesmo o diabo, os demônios creem e tremem diante dele. Então só crer, só acreditar não te faz um filho de Deus. O que te faz um filho de Deus é você se tornar um discípulo dele. Deus não procura os legais, Deus procura os fiéis. Deus não procura os legais, Ele procura aqueles que o amam de todo o coração. Deus não procura discípulos, não procura seguidores, Ele procura discípulos. Seguidores vão te seguir até você agradar a eles. Enquanto você estiver agradando seguidores, eles vão te seguir. Agora discípulos, eles vão negar a si mesmo. Então ser filho de Deus é uma condição onde você nega a si mesmo. Então a partir disso, Ele governa a sua vida. Já não eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Jesus, Ele entra na sua vida
e a partir de então Ele conduz a sua vida. Os seus desejos estão condicionados aos desejos de Deus para a sua vida. A sua história está condicionada aos planos de Deus para a sua vida. Aí tudo é diferente, aí tudo muda, aí Ele governa. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: só prospera quando Ele governa. A sua casa só vai prosperar quando Ele governar. A sua vida só vai prosperar quando Ele governar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Meu irmão, a melhor coisa da vida é entregar nossa vida para Ele, e não conduzir a nossa vida por nós mesmos, porque sem Jesus nós não somos vencedores, não vencemos nada. Agora com Jesus, a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Sem Jesus não há vitória. Sem Jesus nós não conseguimos caminhar sozinhos. Agora com Jesus, Ele vence as nossas batalhas. Ele vai à frente, Ele vai sempre à nossa frente, guerreando, lutando e sempre vencendo. Esse é o nosso Pai. Ele é o Pai dessa família gloriosa e maravilhosa, chamada os filhos santos de Deus. E é um privilégio fazer parte disso. Então nessa genealogia nós encontramos alguns personagens que me chamam muito a atenção, pastor Derek. Começando pelo aquele que foi chamado o pai da fé. Quem foi esse? Abraão. Carisma, glória a Deus. Abraão foi chamado o pai da fé. E talvez você olhe assim: nossa, Abraão foi perfeito, Abraão foi o cara, Abraão, nossa, que fé grandiosa, maravilhosa. Mas Abraão também pecou, também falhou, também fez bobagem. Abraão, na verdade, fez uma baita bobagem, e foi das grandes, não foi das pequenas. Abraão, ele chegou no Egito, e sabe o que ele fez? Ele teve uma ideia mirabolante. Ele estava com medo de os homens do Egito desejarem a sua mulher, Sara, porque ela era muito bela, formosa, como diz a Bíblia. Então ele teve uma ideia brilhante. Olha, Sara, é o seguinte: nós vamos chegar no Egito, e eu vou dizer que você é minha irmã e não a minha mulher, ok? Porque ele estava com medo de ser morto. E assim aconteceu. Chegou no Egito, logo viram que Sara era muito bela, maravilhosa, assim como a minha esposa, linda, maravilhosa. Beijo, amor. Sulamita, mais bela entre as mulheres. Ô, mulher de oração essa. Pastor Derek, como ela orou tanto por um marido, e Deus deu a perfeição para ela. Convencido ele, né? E já pecando em cima do altar. Vamos lá. Então ela era muito bela e formosa, Sara. Já levaram para o palácio. Agora no palácio, o que aconteceu? Agora o rei do Egito ficou faceiro. Maravilhosa, linda, vem para cá. Mas as coisas começaram a dar errado no Egito. As pragas vieram para o Egito, tudo começou a dar errado. Então Faraó percebeu o que estava acontecendo, e percebeu que aquela mulher tinha um marido. Agora Faraó manda eles embora do Egito. Agora Abraão, ele comete outro erro. E qual foi o erro, pastor? O mesmo erro duas vezes. Não aprendeu da primeira vez. Tem gente que tem que sofrer até aprender. Mesmo erro sempre apanhando na mesma coisa, sempre os mesmos pecados, escravo de Satanás. Agora Abraão, ele vai para outra terra. Agora ele chega em Gerar, e ele tem uma ideia mirabolante, uma ideia top. Ele chegou lá e teve a mesma ideia. Mulher, vou dizer aqui que você é minha irmã e não a minha mulher. E foi o que aconteceu. Aí o rei chamado Abimeleque levou ela para o palácio. E quando estava quase a ponto de deitar com ela, agora Deus fala com ele: essa mulher tem marido. E logo ele percebe isso e repreende Abraão mais uma vez por ter cometido esse terrível pecado. Por que isso? Falta de confiança em Deus. E por que não dizer falta de fé? Mas não foi considerado o homem da fé, o pai da fé,
Mas a verdade é que todos nós vivemos processos na nossa caminhada. Um dia estamos com muita fé, um dia estamos alegres, faceiros, outro dia, ó céus, ó vida, quem poderá me defender? É o espírito do Chapolin. E agora, quem poderá me defender? Então a nossa vida vive essa gangorra espiritual muitas vezes, mas o que faz eu permanecer sempre confiante no Senhor, com a minha fé sempre elevada, só tem uma coisa: relacionamento com o próprio Deus, relacionamento com o Senhor, comunhão. Você não vem no culto à toa, você não vem cantar à toa, você não vem encontrar os irmãos à toa, você não vai para o GC à toa. Há um propósito, é da comunhão. É o que diz Atos capítulo 2, vai dizer para nós: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração. É a base do evangelho, é a base de um crente. Eu sempre falo que gatos miam, cachorros latem e crentes leem a Bíblia, oram e jejum. Ou seja, é uma coisa básica, tem que ser da natureza do crente, viver isso, orar, jejuar, ler as Escrituras, porque nós fazemos parte dessa família, a família de Cristo, e é um privilégio. Mas agora a genealogia de Jesus continua, e há outros personagens que também me chamam muito a atenção aqui. O outro personagem é o homem chamado Judá. Judá gerou de Tamar filhos. Até aí tudo bem, tudo certo, não é mesmo? Só que tem uma coisinha errada. Se não fosse o sogro gerar da nora, estava tudo certo. Um terrível pecado aqui cometido. O próprio sogro, ele tomou a sua nora e gerou dela filhos. Agora a genealogia continua, e nós temos aqui agora um personagem que você talvez diz: nossa, esse é o cara, esse aí é maravilhoso, esse aí eu só ouço falar bem dele. Quem é esse? O grande rei Davi. O Davizão foi terrível. O Davizão cometeu pecados terríveis que você nem pode imaginar. Davi foi assassino, Davi foi adúltero, Davi cometeu pecados terríveis contra o Senhor. Não foi simplesmente um rei perfeito, um homem perfeito. Não, ele teve as suas falhas, ele teve os seus erros, e a consequência chegou. A sua família é marcada por destruição. Por ora, ele teve um filho gerado de uma forma ilícita. Esse filho morreu, ainda bebê. Davi chorou por esse filho. Agora Davi, ele teve mais filhos. Ele teve, na verdade, muitos filhos. Só que o detalhe é que um dos filhos também cometeu estupro contra a sua própria irmã. Agora o outro irmão persegue o seu irmão, querendo matá-lo. Então a história de Davi é marcada por consequências dos seus próprios erros. Davi não foi tão perfeito assim, mas ele se arrependeu, ele se voltou para o Senhor e foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Agora a história continua na família de Jesus, e o próximo personagem se chama Salomão. Salomão, aquele que nós achamos, nossa, Salomão, aquele que poderia pedir tantas coisas para Deus, mas ele pediu o quê? Sabedoria. Uau! Poderia ter pedido riqueza, bênção, pediu sabedoria. Mas Salomão também falhou muito. Salomão teve 1000 mulheres. Rapaz, eu não dou conta nem de uma, pastor Ronaldo. Agora ter 1000, imagina só. Jesus amado, como vai sustentar? Ah, também é rei, né? Tá tudo certo, tem dinheiro sobrando, mas não é fácil. Agora tem 1000 mulheres. E por que isso? Porque teve uma brilhante ideia. Como tem muitos povos, eu quero fazer união com esses povos. Eu quero estabelecer paz com esses povos, e a maneira é casando com as mulheres desses povos. Ele teve mais de 1000 mulheres, e essas mulheres levaram ele à idolatria, a cometer pecados terríveis. Agora tem outro personagem
filho de Salomão, Roboão. Roboão também foi um rei que marcou a história, porque a partir dele o império se dividiu, e ele andou por caminhos malignos, terríveis. Também foi um rei de Israel, que poderia ter seguido o caminho de Deus, ouvir a voz de Deus, ser um grande rei de Deus, mas não aconteceu. Mas ainda a história pior ainda. Nós temos aqui Raabe, a prostituta. Essa mulher também faz parte da genealogia de Jesus. Foi essa que escondeu os espias quando eles entraram em Jericó para espiar a terra. Ela ajudou os espias escondendo eles, fez um grande ato, uma grande coisa, mas ela também cometeu pecados terríveis, assim também como o rei Manassés, e talvez foi o pior rei de Israel. E esse rei está na família de Jesus. Esse rei, ele cometeu pecados terríveis contra Deus, profanou o templo, fez magia negra, fez bruxarias, lidou com os astros, consultava as estrelas, e até mesmo ofereceu os seus filhos no altar. Esse foi um terrível rei de Israel. Segundo Flávio Josefo, um grande historiador, diz que todos os dias Manassés sacrificava alguém em Israel. Todos os dias ele sacrificava alguém, um rei terrível. E todos esses que eu falei para vocês faziam parte da família de Jesus, da genealogia de Jesus. A verdade é que Deus, ele muda as circunstâncias. Deus, ele muda quadros. Não importa qual é o contexto em que nós estamos, não importa de onde nós viemos, a sua história não precisa seguir a história da sua família. A sua história não precisa seguir a história dos seus pais, que talvez foi uma história terrível, marcada talvez por adultério, por tristezas. Talvez a sua família tenha aquelas histórias cabeludas, terríveis. Você não precisa seguir os mesmos passos da sua família, porque Deus, Cristo Jesus, é prova disso. Ele veio de uma linhagem que cometeu pecados terríveis, mas Ele é o perfeito homem, o homem que morreu por todos nós sem pecado, imolado, incontaminado, morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Mas o seu contexto genealógico nos assusta, e talvez esse seja o contexto de muitos nós aqui nessa noite, assim como o meu contexto. Eu sempre falo que a minha história parece uma história de novela mexicana. Pensa numa história complicada. A minha mãe, quando eu tinha 2 anos, fugiu do meu pai. Saiu do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Ibiaçá, e veio para Canoas. O meu pai, alcoólatra, bebia muito, incomodava. Então a minha mãe resolveu fugir dele. Veio para Canoas, fomos morar com nossos avós, eu e meu irmão mais velho, o Sérgio. Ele tem hoje 55 anos, ele é deficiente físico. E o meu pai, ele tinha já 7 filhos, que eu nem conhecia, na verdade. Então nós viemos para Canoas, e aqui ela também se juntou com outro homem, que foi a ser o meu padrasto. Só que a história é o seguinte: o meu padrasto disse assim: esse menino aqui eu aceito, no caso eu, agora esse outro aqui eu não quero. E a minha mãe, naquele instante, abandonou o meu irmão. O meu irmão ficou na casa dos meus avós, separado, abandonado. Agora eu estou em outro contexto familiar. Meu padrasto já tem 8 filhos do primeiro casamento. Então agora eu tenho nada mais, nada menos do que 15 irmãos, 16 com o meu irmão. Mas a verdade é que talvez eu nunca fui reconhecido como pelos irmãos. Talvez eu fui chamado filho bastardo, aquele que foi acolhido, aquele que veio como consequência de uma união. E eu me criei nesse contexto terrível, difícil. Essa falta paterna de amor, de carinho,
Eu lembro que eu nunca ganhei um presente do meu padrasto, nem um par de meia, nem um brinquedo. Eu lembro que a nossa casa era bem grande, era legal, era bonitinha. Só que a única peça da casa que não tinha reboco e não tinha piso era o meu quarto. E eu me criei nesse contexto de falta de amor, de afeto, de carinho. A minha mãe trabalhava muito, e eu me criei assim, solto, lá no bairro Guajuviras, maravilhoso. Glória a Jesus pelo bairro Guajuviras, amém? Pode ser alguma coisa boa de lá? Pode, sou prova disso. Estou brincando, eu amo os guajuvirenses, né? Ainda tem parentes lá, maravilhosos. Então eu me criei nesse contexto terrível, e eu achando, não tem jeito. Quem eu vou ser? Será que eu vou ser alguma coisa na vida? Até hoje não sou, graças a Deus. Sou dependente de Cristo 100%. Mas qual vai ser a minha trajetória? Eu poderia me tornar tantas coisas, ser tantos personagens. Eu poderia ter um contexto tão diferente na minha vida, ir por outros caminhos. Mas quando Deus escolhe, não tem jeito. Quando Ele chama, não tem jeito. Não adianta, o Senhor te chama, Ele muda a tua história, a tua trajetória, e não importa o teu contexto, não importa de onde tu veio, não importa quem são os teus parentes, não importa o pecado que foi cometido, não importa se você nasceu de um relacionamento de pecado, não importa, você é você, e você tem um Pai perfeito que estás nos céus. Ele é o Pai perfeito e o Pai de amor. Nós encontramos aqui uma família destruída, terrível, torta, mas Deus é especialista em endireitar aqueles que são tortos. Ele é especialista em mudar vidas, em mudar circunstâncias. Ele é especialista em colocar filhos para a sua mesa. Não importa quem você é, o que importa é o que você vai ser a partir de hoje. Você foi chamado pelo Deus Todo-Poderoso. O seu contexto não importa, e você recebeu o poder de se tornar filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Você pode chegar talvez na boca de fumo e perguntar: você crê em Deus? E eles dizerem: sim, nós cremos em Deus, Deus é bom. Não, Deus é o cara. Você pode chegar na boate e dizer: você crê em Deus? Não, crê em Deus, ok. Mas crer em Deus não te torna um filho dele. Agora, quem é filho, ele conhece o Pai. Ele sabe quem é o Pai. E ele sabe que tem heranças desse Pai. Há heranças para quem é filho de Deus. E sabe como você descobre a sua herança? Sabe como? É simples: lendo o testamento. A sua herança está escrita no testamento de Deus para a sua vida. Aqui para você há promessas sobre a sua casa, a sua família. Ele pode restaurar totalmente o seu casamento, os seus filhos, a sua família. Ele pode derramar perdão sobre você, sobre as suas circunstâncias, sobre a sua história, porque Ele é especialista em fazer isso. Quem é filho conhece ao Pai. Quem é filho sabe quem é. Você é filho de Deus, você pertence a Deus. Efésios 2, 19 a 22 vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. 1 João 3, do 1 ao 2 vai dizer: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é.
Marcos capítulo 3, versículo 33 ao 35, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Disse Jesus. Perguntou ele, então, olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe, os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Você faz parte da família de Deus. Não importa o seu contexto, não importa de onde você veio, Ele pode restaurar a sua casa e a sua família. Ele quer levar você para esse relacionamento de pai, de ver Deus como pai e de se relacionar com Deus como pai. O que Deus quer não é simplesmente seguidores, Ele quer discípulos. Seguidores são aqueles que muitas vezes fletam com o evangelho, fletam com a igreja, mas não querem se envolver, não querem se entregar de fato. E é por isso que a sua vida talvez não consegue achar um caminho, não consegue achar um destino e uma razão para viver. Mas se você decidir hoje a vida de Cristo em você, se prepare, você nunca mais será o mesmo. O mesmo Deus que nos livra de tempestades é o mesmo Deus que também manda tempestades. Então tem tempestades que Deus manda sobre a sua vida para chamar a sua atenção. Foi isso que aconteceu com a história de Jonas. Deus mandou uma tempestade para restabelecer o caminho, o destino que Deus tinha para Jonas. Ele estava num barco fugindo do seu propósito. Deus manda uma tempestade. Deus faz coisas sobrenaturais para chamar a sua atenção para o seu lugar devido, o seu propósito, o seu caminho, que é Cristo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por Ele nós vemos, vivemos e nos movemos. É tudo sobre Jesus. A igreja dele, eu pertenço a Ele, a minha vida está nele. E se a minha vida está nele, tudo me irá bem. Eu não tenho que temer, não tenho que reclamar, porque em minha gratidão por todas as coisas, porque eu sei que sempre no final Ele está pronto com a minha vitória nas mãos. Esse é o Deus vencedor, é o Cristo que venceu todas as coisas. Aonde Adão falhou, Jesus triunfou. Aonde Adão falhou, Jesus triunfou. Ele venceu sobre todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo. O louvor já pode subir. Esse é o Jesus, Ele manda tempestades muitas vezes para chamar a sua atenção. As circunstâncias que Ele quer trazer você para perto, Ele quer pegar você de jeito, dizer: ei, olha, a vida não é só isso. O seu contexto não é esse, não define você. O contexto que você está, familiar, não vai definir a sua vida. O que define a sua vida é a família de Cristo. E essa família tem um Pai perfeito, tem um Cristo que morreu por ela, e tem o Espírito Santo que está conduzindo, está dentro de cada um de nós, movendo os nossos passos, ampliando a nossa visão. Esse é o Cristo de Deus. Portanto, não reclame das tempestades, apenas diga: Senhor, eu recebo de braços abertos, e me mostra qual é o propósito disso. Porque para cada Jonas Deus tem um peixe, para cada Ana Deus tem uma Penina, para cada Davi Deus tem um Golias, para cada Elias Deus tem um Carmelo, para cada Bartimeu Deus tem uma visão, para cada Daniel Deus tem uma cova de leões, para cada Paulo Deus tem uma prisão, mas também para cada Lázaro Deus tem uma ressurreição. Para cada deserto Deus tem água da rocha. Para cada deserto Deus tem pão vivo que desce do céu. Para cada sacrifício Deus tem o fogo que consome o sacrifício. Para cada circunstância de perseguição Deus tem um mar para se abrir à sua frente. Ele abre o mar, Ele move montanhas, Ele pode fazer qualquer coisa, basta apenas uma palavra e Ele pode mudar a sua vida de uma vez por todas. Assim aconteceu comigo. Eu sou prova do que Deus pode fazer. Eu estou aqui por pura graça de Deus. Não é porque eu sou bom, porque realmente eu não sou. Não sou mesmo. Mas é pela pura graça e misericórdia de Deus que me fez hoje ser um pastor. E a cada dia eu preciso reconhecer isso, que sem Ele eu não sou nada. Ele conduz a minha vida. Se você decidir hoje para que Deus conduza a sua vida,
se prepare, a sua vida nunca mais será a mesma. O que vai acontecer se você for jogado na fornalha? Na fornalha terá o quarto homem, o próprio fogo, que é o Deus, estará com você. E o fogo, para quem é do fogo, não queima, mas movimenta você. É por isso que nós queremos que você seja marcado pelo poder do Espírito Santo a cada dia, para que você entenda que nós precisamos dar ênfase nesses dias para o poder do Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra na igreja, é Ele que conduz a igreja. É o poder, o Evangelho é o poder de Deus, é sobrenatural. E o sobrenatural de Deus nós entendemos, vivemos pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo entre na sua casa nessa noite, entre na sua família, entre na sua história. O Espírito Santo, ele é o consolo. Ele também é chamado no grego de parakletos, ou seja, advogado, aquele que pleiteia as tuas causas, aquele que julga as tuas causas perante o juiz, defende as tuas causas. Parakletos, advogado fiel. Agora, só tem um requisito que esse advogado pede para você. Ele é diferente dos advogados da terra. Os advogados da terra, muitas vezes, eles vão mentir por você, e vão dizer, não, deixa para mim que eu vou mentir e vou resolver a sua vida. Agora, esse advogado, ele só pede uma coisa de você: que você fale a verdade. Ele só quer dizer que você fale a verdade. Senhor, esse sou eu mesmo. Esse sou eu mesmo, esse sou eu. Sou pecador, sou ruim, sou podre. Esse é o meu contexto familiar. Deus, esse sou eu. Rasgar as vestes, tirar a máscara. Aí então ele diz, agora sim, você está pronto para ser transformado. Você está pronto agora para ser justificado. Então, a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Esquece, você pertence à família do Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode ir contra você. Você está guardado e protegido por aquele que vence batalhas, aquele que não perde batalhas, aquele que é o vencedor de todas as coisas. Eu convido você a entregar toda a sua vida, sua história, sua família para Ele nessa noite. Eu convido você a realmente exercer a sua fé nessa noite, de reconhecer quem você é e dizer, Senhor, faz diferente, amplia o meu caminho, muda a minha visão desse mundo, das coisas, me faz compreender o Evangelho, me faz compreender o que é ser igreja de Jesus, noiva de Jesus, me faz sentir o que esses crentes loucos sentem, estão aqui toda semana. Por que isso? Eu quero entender e sentir a mesma coisa. Se você quer, você vai receber, você vai entender. A Bíblia fala em Lucas capítulo 11, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta abre-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate a porta se abre. Vós, pais, por acaso se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. O que eu convido você essa noite não é pedir por bênção, mas é pedir pelo poder do Espírito Santo sobre você. O que nós mais devemos buscar como igreja é a presença, e não os presentes de Deus. Talvez você chegou aqui hoje porque você quer um presente, você quer uma bênção, e está tudo bem, está tudo certo. Mas eu tenho algo para oferecer para você, que é o maior e melhor presente dessa terra, que é a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Então as bênçãos são consequência de quem busca a presença. Os presentes são consequência de quem busca a presença. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia fala em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que não vai faltar não é o pão, não é a farinha, não é o boleto para pagar, o dinheiro. O que não vai te faltar é o próprio Senhor.
O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará jamais. Agora, se Ele não me faltará, eu estou pronto para dizer: Deus, eu posso não ter dinheiro, eu posso estar passando por uma prova, mas eu sei que a alegria vem ao amanhecer. O choro está demorando, mas eu sei que vai acontecer. Deus vai intervir. Eu sei que eu vou conquistar, porque na força do Senhor, não é na minha força, não é no meu braço, é no braço todo poderoso de Deus. É Ele que faz, é Ele que abre, é Ele que conquista, é Ele que faz tudo novo. É tudo Ele. Você crê assim nessa noite, igreja? Amém? Então se coloque em pé, por favor.